Gostaria de cumprimentar, então, o deputado Fábio Oliveira e o Dorival Lima, porque depois de tudo que nós vimos, depois de tudo que nós vivemos, nós temos visto um silenciamento do ambiente público do debate em relação ao mal que é a corrupção, que foi revelado e que ainda não foi combatido. Nós temos ainda uma chaga aberta, nós temos uma doença não tratada, não resolvida, não solucionada, não curada no nosso Brasil, que é a corrupção. Sem prejuízo do aparecimento de outras doenças, como os arbítrios judiciais que nós temos vivido. Gostaria de cumprimentar aqui Eduardo Cambi, companheiro de longa data na jornada e na luta contra a corrupção, uma pessoa altamente comprometida com ideais de integridade e valores, e que hoje acontece de estar no cargo de desembargador aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, muito merecido e que honra a justiça por meio do seu trabalho, dedicação e integridade. Gostaria de cumprimentar a sociedade civil, De Geroni, pessoas que são estudiosos dos temas, como o Lourenço Célia Rega, o pessoal da área política que está no fronte de batalha, lutando por nós, contra a corrupção, por integridade, como a Amália, André Gabardo, Ezequiel. Prazer enorme estar com vocês. E eu gostaria de começar fazendo uma retrospectiva da história. Muito breve. História em 3 atos. Primeiro ato, vamos fazer de conta que você está vendo uma peça teatral, um filme. Qual é o primeiro ato? O primeiro ato é o status quo, o establishment, o estado de repouso das coisas em que o Brasil vivia. E qual é esse estado de repouso das coisas? Era um estado de corrupção endêmica, sistêmica, alastrada, histórica. A corrupção vem desde há séculos atrás no Brasil. A corrupção ela permeia toda a estrutura política do nosso país. Em 1650, Padre Antônio Vieira já reclamava da grande corrupção brasileira e assim foi ao longo dos séculos. Segundo ato. Segundo ato foi uma ação anti-establishment, anti-status quo, antes desse estado de corrupção pervasiva que nós temos na nossa sociedade. E essa ação veio com a Lava Jato, que aconteceu graças ao apoio da sociedade. Isso desestabilizou esse sistema de corrupção política espalhado, pervasivo, e vamos lembrar que era um sistema que se espalhava pelos mais variados órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Só uma empreiteira delatou 415 políticos em 26 diferentes partidos. A corrupção estava espalhada em vários partidos, em várias entidades federais, estaduais e municipais. Então a Lava Jato vem e promove uma grande ação, prendendo centenas de políticos corruptos em série pela primeira vez na história, promovendo a recuperação de bilhões de reais. Isso aconteceu graças ao apoio da sociedade, que deu a ela, porque afinal de contas um grupo restrito de procuradores, juízes, jamais conseguiria lutar contra abusos praticados pelas pessoas mais poderosas do Brasil, se não fosse um momento muito único do nosso país, uma janela de oportunidade construída a partir de uma visão de mundo cristã com muita oração, mas com muito apoio da sociedade para que essa ação pudesse acontecer. E por fim, terceiro ato, veio uma reação. Depois que a Lava Jato atingiu seu auge, quando a população passou a deixar de dar atenção para o combate à corrupção, depois de isso ter deixado de ocupar as primeiras páginas do noticiário, veio uma grande reação. As pessoas que tinham sido acusadas por corrupção, que tiveram seus esquemas revelados, reocuparam posições de poder e passaram a reagir em 3 ondas de reação. Não necessariamente cronológicas, mas 3 ondas aconteceram. A primeira onda foi um desmonte sistêmico. Passaram a mudar regras para anular e derrubar casos, condenações e garantir a impunidade em larga escala. Isso começou no início de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância, garantindo que ninguém mais seria no futuro preso por corrupção novamente. Além disso, mudou a regra da competência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, que nunca prendeu ninguém por corrupção e nem desde então prendeu ninguém por corrupção ao longo da história. O Supremo mudou ainda a regra de qual o réu, delatado, delator fala antes, enfim, mudou uma série de regras, permitiu a aplicação dessas regras para o passado, que é um absurdo, viola a segurança jurídica, mas com isso permitiu a criação de gatilhos para anulação de casos. Desde então, essas regras alteradas vêm sendo aplicadas casos a casos para serem anulados, uma série de casos em série. Uma segunda onda de reação à Lava Jato foi uma onda de desmonte de casos individuais. O ministro Lewandowski, indicado por Lula, que sempre deu decisões favoráveis ao PT e a Lula, assumiu uma reclamação que nem deveria estar com ele, é uma longa história, mas assumiu uma reclamação feita a partir de um pedido do próprio Lula e passou a anular as provas da Odebrecht, que mais uma vez implicavam 415 políticos e 26 diferentes partidos. Uma decisão absolutamente equivocada e que em seguida passou a ser não só sustentada pelo seu sucessor, Dias Toffoli, que foi advogado do Partido dos Trabalhadores, também indicado por Lula, e que passou a impedir que as próprias empresas que reconheceram os crimes, confessaram os atos, concordaram em devolver o dinheiro, passou a concordar, suspender os pagamentos dessas empresas para que nem mesmo o dinheiro roubado voltasse para a sociedade. Foram casos individuais, então, nessa segunda onda de reação, a partir de justificativas falhas, mas em casos específicos que essa reação começou a acontecer, suspendendo pagamentos, derrubando condenações, aí especificamente, pontualmente, e aqui vou mencionar um caso do Paraná, especificamente o caso envolvendo o ex-governador Beto Richa, que foi anulado. 3 operações anuladas. Qual foi o argumento? O argumento foi de que existiria um suposto conluio entre procurador e juiz. Agora, tem uma série de razões pelas quais esse argumento é falho, mas ainda que fosse verdadeiro,
Ainda que fosse verdadeiro, se aplicaria para uma das 3 operações, afinal de contas, as outras 2 eram do MP estadual, não tinham nada a ver com o juiz da Lava Jato, nada a ver com o procurador da Lava Jato, e ainda assim foi anulada com base num argumento que nem se aplica ao caso. Isso tudo acaba redundando, acaba resultando em impunidade, na garantia de que os mesmos corruptos continuem a nos governar, talvez se candidatar novamente agora à prefeitura de Curitiba, ao governo do estado no futuro. E isso é uma realidade que a gente vive no país. A gente vive no país dos dois Sérgios. Enquanto um Sérgio Cabral, vive livre, leve e solto no Rio de Janeiro, andando em rolês do Rio de Janeiro, fazendo vídeos para a rede social, mesmo condenado a mais de 400 anos de prisão. Outro Sérgio, o Sérgio Moro, vai ser julgado hoje, numa ação promovida exatamente pelo PT, está na corda bamba, e ainda que seja validada o seu mandato, ele ainda vai poder perder o seu mandato numa ação criminal perante o Supremo Tribunal Federal, porque fez uma piadinha de festa junina com o ministro Gilmar Mendes. E ele responde uma ação criminal por piadinha de festa junina. A terceira onda de reação contra a Lava Jato veio com a perseguição aos agentes da Lava Jato, que envolvem a minha cassação, que foi condenada por todos os grandes veículos, jornais do país, por juristas, inclusive, que não gostam da Lava Jato, veio com ações do Tribunal de Contas da União, que buscam nos multar em 3 milhões de reais, veio com condenação a indenizar o próprio Lula, condenado em 3 instâncias por corrupção, que teve seus processos anulados. Então, o procurador da Lava Jato, que apresenta a acusação, é condenado a indenizar essa pessoa, tirar o dinheiro do bolso seu, da sua família, por ter feito seu trabalho, entregar para uma pessoa descondenada pelo Supremo Tribunal Federal. E a reação vem ainda com o afastamento do atual juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Nada de errado que tenha vindo a público, veio a público, nada de errado que ele tenha feito que merecesse um afastamento, mas está afastado das suas funções. O procurador coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro, Eduardo Elhage, foi punido com uma demissão, convertida em suspensão. O que ele fez errado? O que ele fez errado foi divulgar uma denúncia pública. Eduardo Campi divulgou uma denúncia pública. Ação penal pública, assim prevista pela Constituição, eles deram divulgação, mas no sistema o assessor cadastrou como sigilosa por alguns minutos. Em seguida, o juiz levantou o sigilo, disse que não tinha sigilo, e processaram e condenaram ele à demissão, convertida em suspensão, por esse fato que jamais, em relação ao qual jamais caberia qualquer pena que não passasse, quando muito, de uma advertência. Nós vemos ainda o afastamento recente da juíza que condenou Lula, afastada das suas funções. Vimos recentemente se afastado das suas funções o atual juiz da Lava Jato, e uma série de outros atos que entram dentro de um contexto de retaliação. Então, primeiro a gente tem a história da Lava Jato, em 3 atos. Um regime estabelecido de corrupção, vem, em segundo lugar, uma ação nossa da Lava Jato contra os grandes corruptos, e, em terceiro lugar, uma retaliação, uma resposta, uma reação do sistema corrupto para garantir a sua própria impunidade e para punir quem combateu a corrupção, a fim de que ninguém mais na história ouse combater os grandes corruptos novamente. Somando-se essa reação que vem em grande medida por meio de atos de arbítrio judicial, esse mesmo arbítrio judicial que é praticado para garantir a impunidade dos corruptos passou a ser praticado em relação às liberdades do Brasil e à violação das liberdades da direita, especialmente. Tendo falado um pouco sobre história, gostaria de falar rapidamente sobre o legado da Lava Jato. A Lava Jato deixou 5 legados. Primeiro, ela deixou um diagnóstico do grande monstro da corrupção brasileira. Nós ouvíamos falar, mas pela primeira vez nós vimos o grande monstro da corrupção brasileira com todo o seu terror, olhamos nos olhos e nós sabemos como ele funciona. E você nunca traz um remédio para uma doença, para um problema, se você não conheceu o problema. Você precisa, primeiro, de um bom diagnóstico, para em seguida você aplicar um bom remédio. Então esse foi o primeiro legado da Lava Jato. O segundo legado foi a recuperação de bilhões de reais. Mesmo com as suspensões das multas, nós já recuperamos aí pelo menos mais de 5 bilhões de reais para os cofres públicos a partir de ações da Justiça Federal e recuperamos aí mais de 10 bilhões de reais por meio de ações da Receita Federal. Em terceiro lugar, terceiro legado da Lava Jato. Houve uma punição efetiva a criminosos que praticaram corrupção, ainda que por um tempo limitado. E por tempo limitado, nós conversávamos com os empresários naquela época, eles diziam, teus esquemas pararam, as pessoas não têm mais coragem de nos pedir propina. E a gente teve uma experiência prática que nos permitiu ver concretamente os efeitos reais das punições sobre o comportamento humano. É aquilo que todo pai e mãe sabe e aplica em casa. Seja na forma de castigo, seja na forma de incentivo. As pessoas moldam o seu comportamento conforme as construções de regras, punições e incentivos que elas têm no ambiente ao seu redor. E nós vimos isso acontecer ainda que por um tempo limitado em relação à corrupção. Em quarto lugar, nós tivemos um aumento da consciência política do país. E aqui a figura ilustrativa é muito clara. Em 2014, todos sabiam o nome dos jogadores da seleção brasileira de futebol, mas ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo. Hoje, todo mundo sabe quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal e grande parte de nós, eu não sei, a escalação da seleção brasileira de futebol. Houve um aumento da consciência política e houve um surgimento de uma direita como nunca existiu antes no nosso país. Surgimento de uma direita conservadora. E, em quinto lugar, a Lava Jato deixou um legado de esperança, porque nós vimos que nós não somos aquele cachorro vira-lata, que quando nós nos dedicamos com força, com energia, com união de esforços, com articulação da sociedade para enfrentar nossos problemas, nós conseguimos enfrentá-lo. Nós vimos pela primeira vez na história o monstro da corrupção sangrar.
Esses são, então, os 5 legados da Lava Jato. Diagnóstico, recuperação de bilhões, punição ainda que limitada, aumento da consciência política e a esperança de que é sim possível fazer a diferença, é sim possível vencer esse monstro, é sim possível fazê-lo sangrar. Eu queria trazer 3 aprendizados pessoais também. Eu tive uma série de aprendizados pessoais, mas eu queria me concentrar em 3 ingenuidades que eu perdi ao longo dessa jornada. A primeira ingenuidade que eu tinha, e eu gosto muito de raciocinar em cima de evidências. Eu gosto muito de raciocinar em cima de provas. Eu não sou muito tendente a teorias da conspiração. Justamente por isso, o que acaba me protegendo de teorias conspiratórias é eu gostar de ver prova. Eu quero poder, usando aquela linguagem de São Tomé, eu quero poder encostar nas chagas, ter a prova concreta diante de mim para eu acreditar em alguma coisa. Então, antes de 2014, eu ouvia falar da grande corrupção política brasileira, mas eu queria ver provas para acreditar. Agora, isso não afasta o fato de que ela existia. Mas eu era ingênuo e exigia prova demais. E queria provas para que acreditasse naquela corrupção política que, como nós sabemos hoje, efetivamente existia e foi comprovada amplamente. Essa foi a primeira ingenuidade minha que caiu. Acreditar que existia menos corrupção na política do que as pessoas falavam que existia. Em seguida, um pouco mais para frente, caiu outra ingenuidade. Eu acreditava que o judiciário, especialmente a cúpula do judiciário, quando a primeira e a segunda instância são ocupadas preponderantemente por juízes e julgadores técnicos, as últimas instâncias são ocupadas por juízes indicados politicamente. E eu acreditava ingenuamente que essas últimas instâncias, indicadas por pessoas políticas, decidiam de acordo com a lei, mesmo nos casos mais relevantes, mesmo nos casos envolvendo as grandes figuras políticas e econômicas do país. O que eu descobri é que isso não é verdade. Que nos casos no dia a dia, nos casos ordinários, eles até vão aplicar a lei, os entendimentos consolidados, mas sempre que você está tratando de figuras mais relevantes, que têm uma proeminência no cenário político, no cenário econômico, que têm um grande poder econômico-político, as decisões são eminentemente políticas. A gente viu isso escancarado diante dos nossos olhos ao longo dos últimos anos. Essa foi a segunda ingenuidade minha que caiu. E eu vi isso não só a partir do que todo mundo viu, mas eu vi conversando diretamente com a Procuradoria-Geral da República, com as pessoas que atuavam perante o Supremo Tribunal Federal, eu vi como os interesses, as ideologias, as inclinações partidárias têm um papel muito grande no judiciário. E isso acaba drenando, como drenou e tem drenado a legitimidade do próprio judiciário. Porque a legitimidade do judiciário vem de fazer decisões técnicas, de aplicar a Constituição e a lei. Quando o judiciário toma decisões políticas, por interesses, por ideologias, inventando lei onde não existe, ele acaba tendo drenada a sua legitimidade. Ele não é um órgão político, escolhido politicamente, ele tem que aplicar a Constituição e as leis. Em terceiro lugar, a terceira ingenuidade minha que caiu foi em relação à imprensa. Eu acreditava que a imprensa era, em grande medida, buscava uma objetividade, não vou dizer uma neutralidade não existe, mas que ela tinha um compromisso muito fiel com a objetividade, independentemente das grandes causas que pudessem ser relevantes, independentemente dos grandes interesses e dos grandes patrocinadores. Hoje, eu tenho uma perspectiva de que, mais uma vez, como a cúpula do judiciário, em relação ao reme-reme, ao dia a dia, às notícias ordinárias, sim, a imprensa busca uma objetividade, mas quando está tratando de grandes interesses nacionais, de grandes interesses econômicos, quando você tem uma Odebrecht, uma JBS, como uma grande anunciante daquela rede televisiva, quando você tem um governo federal como grande patrocinador daquela rede, daquele grupo de mídia oficial, não adianta. Com o dinheiro, como eu vi uma vez um pastor meu falar, vai uma cordinha. Ele estava falando sobre relacionamento conjugal, que quando os pais ajudam os filhos, vai com uma cordinha junto, mas isso se aplica também para o patrocínio promovido por grandes empresas e até mesmo pelo governo federal. Aprendi isso com o pastor Roberto Silvado, como eu aprendi grande parte das coisas ao longo da minha vida. E o dinheiro que é investido nas grandes mídias vai com uma cordinha. Isso dá acesso aos grandes patrocinadores, aos editores, diretamente aos donos dos jornais, isso influencia pautas, influencia abordagens, influencia os títulos das matérias para não agradar ou desagradar determinadas pessoas, isso influencia o modo como as coisas são noticiadas. Então, ao longo que essas minhas ingenuidades caíram, ao mesmo tempo em que hoje eu ainda tomo cuidado para não cair em teorias da conspiração, eu entendi que eu preciso arriscar a julgar mais. Eu preciso confiar mais na cultura, na experiência que é passada, de voz a voz, de geração a geração, a experiência compartilhada com a sociedade. Aquelas visões que a sociedade desenvolve, em geral, elas têm uma razão de ser. E essa razão de ser compartilhada carrega um conhecimento que nenhum indivíduo sozinho tem. Da mesma forma como o sistema de preços no livre mercado carrega uma série de informações sobre demanda, sobre oferta, sobre procura, a tradição, a família, as instituições, a igreja, elas carregam um conhecimento, uma cultura que passa de geração em geração, de pessoa em pessoa e para o qual a gente precisa dar valor. E eu queria encerrar trazendo um último insight aqui que diz respeito a como a gente pode e deve encarar a corrupção para o futuro. E eu queria trazer aqui duas visões que são ensinadas por um autor chamado Thomas Sowell. Ele é libertário, ao mesmo tempo conservador, de uma corrente libertária conservadora norte-americana. E ele é um filósofo, ele é um economista, e ele ensina que existem duas visões a respeito do ser humano.
Uma visão como a visão do Rousseau, que diz que todo homem é bom, a sociedade o corrompe, e uma visão oposta, que vem de Hobbes, que diz que o homem é o lobo do próprio homem. O homem nasce mal, o homem tem o instinto de promover o mal e você precisa colocar constrições ao redor do homem. Uma visão otimista do homem, uma visão pessimista do homem. Essas duas visões trazem soluções diferentes para os diferentes problemas sociais. E quando eu olho para a corrupção, se eu olhar para a visão de que o homem é bom, ou ainda, o homem deve buscar ideais, o homem é um ser perfectibilizável, o homem é um ser que deve buscar o seu aperfeiçoamento, e essa é a visão cristã de que a gente deve buscar o nosso aperfeiçoamento contínuo, é a visão que é trazida por pastores, é a visão que busca estimular o ideal humano. Daqui eu tiro algo bom no combate à corrupção. Existem pesquisas e experimentos que mostram que, se você desconfiar das pessoas, você tira o pior dela. Mas se você confiar, se você estimular o que tem de melhor, elas tendem a se comportar de acordo. Nós precisamos manter, até certa medida, essa visão idealista. Contudo, os estudos mostram que, normalmente, os pessimistas estão certos. Os otimistas chegam mais longe, mas os pessimistas, normalmente, têm a razão. Esses, inclusive, são estudos feitos por uma pessoa que estudou muito otimismo, pessimismo, chamado Martin Seligman, nos Estados Unidos. É o pai da ciência comportamental. E quando ele diz que os pessimistas têm razão, o que ele está reconhecendo é que existe mal dentro do homem. É aquilo que no ambiente cristão a gente reconhece como o pecado original, como o ser caído. Existe mal nas pessoas. Da mesma forma como a gente busca estimular as pessoas para o bem, para elas se desenvolverem, existe mal dentro das pessoas. Existe uma tendência para o mal. Existe um instinto de buscar o seu próprio interesse. E, por causa disso, nós precisamos de constrições sobre isso. Nós precisamos colocar um arcabouço de instituições, montar, que criem incentivos e desincentivos, que empurrem as pessoas na direção certa e segurem as pessoas para que elas não caminhem na direção errada. A gente deve buscar o melhor das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente deve esperar o pior. É um pouco da visão do Lourenço Célia Rega sobre o jeitinho brasileiro. O jeitinho tem um lado ruim e tem um lado bom, não é verdade? Eu lembro das pregações que o pastor Silvado fez sobre o jeitinho brasileiro. Baseadas no seu livro, professor Célio. Dando crédito. Nós devemos buscar o melhor do ser humano, mas esperar o pior. E justamente por isso, ao longo das Lava Jato, tendo consciência disso, tendo consciência de que punir pessoas em casos concretos não era suficiente, nós primeiro propusemos o pacote de reformas que foi conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. Depois, o Dorgival esteve lutando intensamente junto com o Fábio pela coleta de assinaturas, pela promoção desse pacote. O Câmbio no Ministério Público do Estado do Paraná, na época, lutou intensamente pela reforma das leis. Várias pessoas que estão aqui nesse palco lutaram por isso. Pastores se envolveram com o pastor Silvado, pastores ao redor de todo o Brasil, conscientes de que, ao mesmo tempo que nós precisamos estimular o melhor nas pessoas, nós precisamos fazer constrições, estabelecer dentro das instituições, dentro das entidades, sistemas de compliance. E no nosso país, nós precisamos ter regras que funcionem. Nós precisamos ter uma justiça que reflita aquilo que nós vemos como cristãos em Romanos 13, que é uma justiça que tem espada para punir quem faz o mal e recompense quem age bem. Por isso nós lutamos por 10 medidas contra a corrupção intensamente, e quando deram errado, nós lançamos ainda um novo pacote de medidas, chamado de Novas Medidas contra a Corrupção, lançadas por grandes entidades, apoiadas mais uma vez intensamente pelas mesmas pessoas que percebem que, se nós não mudarmos o sistema, nós vamos continuar tendo grande corrupção no nosso país. Contudo, essas propostas foram sempre rejeitadas no âmbito político, que é onde a luta contra a corrupção pode e precisa acontecer. Justamente por isso, pessoas como eu, como Fábio, como Dorgival, como Amália, como Ezequiel, pessoas como André, decidiram dar um passo por entenderem que, se pessoas que têm essa visão não derem um passo para a política, para ocupar espaços, a gente não vai ter as mudanças necessárias. Porque o sistema correu solto por tempo demais. Porque o sistema correndo solto por tempo demais, ele foi ocupado por várias pessoas que tiveram incentivos adversos, que tiveram práticas corruptas, que não querem ser punidos por crimes passados, ou que pior, não querem mudar suas práticas para o futuro. Nós temos mau exemplo na política. Pesquisas comportamentais mostram que o exemplo influencia, o exemplo arrasta. E nós temos simplesmente hoje um ex-condenado por corrupção na presidência da República. Justamente por isso, nós lançamos propostas, projetos como os 200 mais, junto com o Dorgival, para que exista uma invasão democrática do Parlamento, do Congresso Nacional, por pessoas comprometidas com o combate à corrupção, com boas técnicas, com políticas públicas sobre evidências, com bons propósitos. Justamente por isso, tantas pessoas têm lutado por essa renovação, e justamente por isso nós precisamos que cada vez mais pessoas que ainda não estavam na política, mas que têm essa mesma visão, esse mesmo coração, deem um passo nessa direção, e por isso eu quero ser especialmente grato a você, Dorgival, por ter decidido, como pessoa, sair da sua zona de conforto e dar um passo nessa direção agora recentemente. Quero agradecer a pessoas como Guilherme Kilter, também, que me cumprimentou aqui antes, encontrei antes, que também deu um passo nessa direção, e eu queria deixar um incentivo para que você, querendo fazer a diferença, se envolva.
seja se candidatando, seja apoiando candidaturas esse ano de 2024, porque é nesse ano de 2024 que nós vamos plantar as sementes para as eleições de 2026. Quem vão ser os congressistas que vão ocupar o Congresso Nacional e que podem ou não fazer reformas anticorrupção em 2026, são pessoas que, como a Carol, já se candidataram, que lutam por causas como essa e que a gente precisa que sigam perseverando, sem desistir, Carol, para que possam chegar não só à vereança, não só a prefeituras, mas para que possam chegar à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal em 2026. A mudança em 2026 começa em 2024 e ela começa com cada um de nós, seja se candidatando, seja apoiando boas candidaturas. Muito obrigado.